Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão de Express.js, o web framework mais popular para criar APIs com Node. Eu vou te ensinar passo a passo como que você estrutura a sua API, fazendo um CRUD completo com você. Então, cadastro, listagem, atualização, exclusão, te dando a base fundamental de construção de back-end, para que depois, através de outros materiais aqui do canal e também do meu blog, você possa ir além aí nos seus estudos. Combinado? Então vamos lá. Estou aqui no Studio Code aberto. Se você vier em terminal, new terminal, você abre aqui um terminal de linha de comando aqui embaixo. E aí a recomendação é que você navegue até uma pasta do seu computador em que você queira salvar o nosso projeto de hoje. Tá? Então, por exemplo, vou navegar aqui para o desktop, área de trabalho, né? Então, CD espaço desktop, aí mkdir para criar a pasta, eu vou chamar aqui de Node.js, MySQL, Web API, tá? Não se preocupe com o MySQL aqui, se você quiser depois utilizar outro banco de dados, não tem problema nenhum. Vou ensinar focado na parte de Web API aqui para vocês, depois a gente fala de banco em outro momento. Então, criamos a pasta, vamos entrar dentro dessa pasta aqui. E para inicializar um projeto Node.js, vocês utilizam o comando npm espaço init espaço -y. Aqui vai inicializar um projeto Node.js para a gente, vazio, certo? Eu posso abrir esse projeto vindo aqui em Open, Desktop, Node, MySQL Web API. Então, só tem um package JSON mesmo, só isso aqui mesmo, tá? Que é só o arquivo de configuração que foi criado aí quando a gente inicializou o projeto. Beleza? Vamos lá. Quando eu quero criar um back-end, eu preciso, né, geralmente, não é que eu preciso, é recomendável que a gente utilize algumas bibliotecas prontas que facilitem a nossa vida. Tá? Um framework que a gente costuma chamar, né? Que é uma estrutura básica inicial ali que facilite a nossa vida. Não é obrigatório, tá? Você consegue, utilizando Node.js puro, criar back-end, web API, etc. E tem inclusive exemplos no site oficial do lado do Node. Mas é muito trabalhoso, não vale a pena, principalmente falando de carreira, né? De trabalhar profissionalmente como programador Node. Então, nós vamos instalar um web framework, tá? Que é considerado o pai dos web frameworks para Node, né? É a base para outros web frameworks, que é o Express. Ele não é necessariamente o melhor, mas como ele é a base para vários outros, se você conseguir entender o Express, se você conseguir utilizar o Express, você vai conseguir facilmente navegar entre os demais. Já o oposto não é necessariamente verdadeiro, né? Às vezes você começa com um web framework mais prontinho, vamos dizer assim, a gente costuma, o termo técnico é opinativo, né? Um web framework mais opinativo, muitas vezes você fica viciado só nele e é complicado você fazer uma migração ou trabalhar numa empresa que não utilize ele. Como o Express ao contrário. Tá? Então a base que eu vou mostrar para vocês aqui, ela vai servir aí para vários web frameworks que usam o Express como base. Tá? Então eu vou instalar com vocês as dependências do nosso projeto. E a primeira delas, tá? Então eu uso o comando npm espaço install espaço e o nome da dependência, Express. Tá? É a primeira dependência que a gente vai utilizar. Mas nós vamos utilizar aqui mais uma dependência que é para fazer a parte de gestão de configurações da aplicação, certo? Também não é uma dependência obrigatória, mas muito recomendada e muito utilizada, que é o .env. Tá? O .env para a gente fazer a gestão de configuração. Show? Então, npm install, espaço express, espaço .env, ele vai baixar e instalar essas duas dependências no nosso projeto. Tá? Então, repare aqui o package JSON, que é o arquivo de configuração, ele adicionou as duas dependências aqui, certo? Não se preocupem com essas versões, talvez quando você assistir essa gravação e você rodar esse comando, as versões talvez mudem, não tem problema. Tá? E ele criou aqui a pasta Node Modules, que é a pasta onde ele baixou as bibliotecas que a gente vai utilizar, pasta que a gente vai acabar referenciando no nosso projeto. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, tá? Quero criar um back-end então. Todo back-end, ele precisa ter um ponto central. Tá? Back-end ou web API, ele precisa ter um ponto central de comunicação. Então vamos criar um arquivo
né, chamado index.js, certo? Em Node os arquivos têm extensão JS, né, de JavaScript, e index geralmente é um nome comum aí para o arquivo central. Tá? Não quer dizer que você precisa ter tudo num único arquivo, mas você tem que ter um arquivo que é aquele que vai ser a espinha dorsal do seu back-end. A partir dele, né, nós vamos ter aí o direcionamento, né, das chamadas para que as coisas aconteçam. Beleza? E é aqui no index.js que a gente configura a estrutura inicial, certo? A gente configura a estrutura mais básica aí da aplicação, do nosso back-end. E para fazer isso, nós vamos contar com a ajuda do Express. Então, a gente vai inicializar aqui um const express, certo? Então, const express recebe um require, que é para carregar a biblioteca, e aí eu posso passar o nome da biblioteca que eu quero carregar, desde que ela já esteja instalada, né? Então, eu tenho o Express instalado, estou carregando a biblioteca do Express. Depois, a gente cria um app, né, uma aplicação, chamando o Express como sendo uma função. Tá? Essa Express aqui que eu carreguei da biblioteca, ele é uma função que inicializa uma nova aplicação. É isso que ele é. Beleza? E daí, para subir esta aplicação, é uma aplicação de back-end, tá? Quando eu falo aplicação, não é uma aplicação com interface gráfica, não é uma aplicação de back-end, tá bom? Uma web API. Para subir ela, para inicializar ela, eu uso o comando app.listen. Listen é de ouvir, né, de escutar, e passo a porta, né, onde eu quero subir essa aplicação. Tá? Toda aplicação web, ela tem que estar rodando numa porta de rede, certo? E aí, a gente costuma, por boa prática, configurar a porta num arquivo de configuração. A gente costuma, em aplicações Node.js, separar configuração de programação, tá? Então, eu poderia colocar aqui a porta, tá? Poderia botar 3000, que é a porta mais comum que a gente utiliza no Node. Poderia colocar direto aqui. Mas isso não é uma boa prática. O ideal é todas as configurações, você cria um arquivo .env na raiz do seu projeto. .env, não tem nome, só extensão, .env. Tá? E aí você vai colocar em maiúsculas o nome da configuração, port, por exemplo, igual, e aí você coloca o valor. Então, todas as configurações do projeto, a gente coloca, né, tudo que for de ambiente, que a gente chama, né, de infraestrutura, as configurações a gente coloca no arquivo .env. E para carregar esse arquivo .env, lembra que eu instalei uma dependência .env? Né? .env é .env em inglês, né? É só eu carregar este pacote aqui no topo. Ó. A primeira coisa, a gente carrega o pacote .env e chama dele a função config. O que essa função config vai fazer? Ela vai procurar um arquivo .env na raiz da sua aplicação, vai ler todas as configurações dele e subir para a memória. Aí, nos lugares que eu quiser usar as configurações, eu chamo process.env. E o nome da configuração. No caso aqui, port. Então, isso aqui vai subir uma aplicação, um back-end, uma web API express na porta que a gente definiu nessa variável. Se eu quiser saber quando que ele terminou de subir, se ele subiu com sucesso, eu posso passar como segundo parâmetro da listen uma função de callback. Eu passo uma função, tá? Uma função anônima aqui no caso, vai ser disparada quando a minha aplicação terminar de subir. Aí eu vou mandar um console log aqui, app is running, por exemplo. A aplicação está rodando, está executando. Então ele vai tentar subir a aplicação, se ele conseguir, quando ele terminar de subir, ele vai executar essa função aqui. Perfeito? Show. Então vamos rodar. Né? Vem aqui em terminal, novo terminal, tem um atalho também. Tá? Eu não sei os atalhos de cabeça no Windows, mas no Mac é Ctrl crase. Daí ele sobe o terminal. Mas eu só vim aqui em terminal, novo terminal. Tá? E aí, você, para rodar seu back-end, você usa o comando node espaço index. Ó, apps running. Isso quer dizer que ele passou por todas essas linhas aqui, achou essa app.listen, subiu a aplicação, e quando ele terminou de subir, ele executou essa função aqui. Imprimiu o resultado no console. Beleza? Show.
A gente vai fazer várias alterações no nosso back-end, e sempre que a gente fizer uma alteração, a gente tem que reiniciar a aplicação. Tem um truquezinho, que muitos de vocês talvez já conheçam, mas fica aqui a dica para quem ainda não conhece, que é você ir lá no seu package.json, aqui em scripts, seção scripts, você troca esse script de teste por start, e aí aqui você configura o comando que você quer dar de inicialização para o projeto. E aí a minha dica é npx espaço nodemon espaço index. npx quer dizer baixa e executa um pacote. Nodemon é um pacote que ele roda a sua aplicação e qualquer alteração que você faz, ele reinicia a aplicação sozinho para a gente. Depois, na sequência, você diz qual arquivo você quer que ele inicie. Assim, quando eu for subir minha aplicação, eu subo com npm start, não mais node index, tá? npm start. Ele vai subir um pouco diferente, ó. Sobe com alguns avisos. E aí, qualquer alteração que eu fizer, por exemplo, now is running, por exemplo, troquei o texto, né? Salvei, olha o que aconteceu ali no terminal. Ele já reiniciou automaticamente para minha aplicação. Certo? Então, já está aqui com a mudança atualizada. Tá? Então, fica aqui a dica para vocês configurarem o package.json para inicializar desse jeito aqui, que vai poupar bastante tempo de vocês aí reiniciando a aplicação a cada alteração. Show? Então, beleza. Aprendi até este momento como é que eu crio um back-end vazio, que não faz nada, né? E como é que eu pego e subo ele. Mas ele não está fazendo nada por enquanto, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rota. O que é uma rota, Luiz? Uma rota é um caminho, né? Uma rota é uma URL, tá? Onde o meu back-end vai esperar requisições, certo? Se você nunca programou para web antes, existe uma coisa chamada protocolo HTTP. Quando a gente está desenvolvendo um back-end, uma API, a gente vai receber requisições HTTP. Pode ser um navegador tentando acessar a gente, pode ser uma outra aplicação tentando acessar a gente. E os nossos back-ends, nossas web APIs, elas são organizadas em rotas, também chamadas de endpoints, né? Basicamente, é como é que eu divido meu back-end, né, por responsabilidades. Cada endereço tem uma responsabilidade. Então, por exemplo, eu posso criar um endereço raiz. O endereço raiz é aquele default, né, padrão. Quando é acessado sem passar nada de informação, ele cai aqui. Como é que a gente faz isso? É sempre app. Aí eu coloco o verbo HTTP, certo? Quando eu quero criar uma rota de retorno de informações, a função aqui é get. Se eu quero criar uma rota de envio de informações, por exemplo, né, daí geralmente a gente utiliza post, por exemplo. Tá? Mas aqui eu quero, né, fornecer informações. Eu quero que a pessoa que chamar essa rota receba uma informação. Então, geralmente a gente utiliza get. E aí no app.get eu vou passar duas coisas. A primeira coisa é a rota. Tá? Então, como essa aqui vai ser a rota padrão, a gente passa uma barra. E a segunda coisa é o callback, né? Que é o que eu quero que seja executado quando essa rota for chamada. Então, você vai ter uma função. A diferença é que essa função ela sempre vai ter, tá, 3 parâmetros. O parâmetro, né, rec ou request, tá, que é a requisição, os dados de quem chamou esta rota. O segundo, que é res ou response, que é o objeto que você usa para devolver uma resposta para quem chamou. E o next, tá, que é um conceito um pouco mais avançado. Eu vou me eximir da responsabilidade de explicar ele neste momento. Tá? Ele permite fazer algumas outras coisas aí, como encadeamento de operações e tal, mas ele ia complicar demais a gente falar nisso hoje. Tá? A gente vai usar o request e o response. Quando eu quero pegar informações da requisição de quem me chamou, eu uso o request. Quando eu quero devolver informação para quem chamou, para quem fez a requisição, eu uso o response. Então, se eu quero mandar uma mensagem, por exemplo, eu posso usar o response.json, né, para mandar um objeto, por exemplo. Um objeto, message, né, sei lá, it's alive. Tá? Então, estou mandando aqui um objeto com uma mensagem dentro
por exemplo, algo muito comum, muito recorrente em back-ends, a gente ter objetos JSON como retorno das nossas requisições. Então, salvei. Nossa aplicação, ela segue rodando aqui, tá? Então, ele está já atualizado. Como é que eu testo isso? Eu posso ir no navegador, por exemplo. Sempre que eu tenho uma rota GET, eu posso testar lá no navegador. Então, eu vou lá no navegador, digito o endereço do meu back-end. Como ele está rodando na minha máquina, ele está em localhost. 2 pontos e a porta em que ele está rodando. A gente configurou a porta 3000, lembra? Lá no nossa variável port aqui, ó. 3000. Então é localhost, 2 pontos, 3000. E a rota que eu quero acessar é a barra. Vocês não estejam enxergando? Aqui, ó. It's alive. Então tá funcionando. Então a nossa rota default está funcionando. E todo o desenvolvimento de back-end baseado em Express, né, utilizando a tecnologia Express, Web Framework Express, ele se fundamenta nisso. Você vai definir as rotas que o seu back-end vai ter e vai programar na função de callback delas o que vai acontecer com cada uma das rotas. Então você vai ter rotas que vão retornar dados, vai ter rotas que vão salvar dados, que vão excluir dados, que vão processar dados, mas vão ser sempre rotas recebendo requisições e vocês devolvendo respostas. Sempre. Tá? Então, se vocês conseguirem entender este fluxo, vocês vão entender a base fundamental para a construção de back-ends, porque todo o resto deriva disso. Beleza? Show de bola. Então, aprendi como é que eu subo uma aplicação Express e como é que eu defino uma rota para ela. Agora, vamos fazer o exercício, sem banco de dados neste primeiro momento, de fazer um CRUD de clientes. Tá? Poderia ser... O que é um CRUD, Luiz? O CRUD é fazer um back-end que cadastra, lista, atualiza e exclui uma entidade. A entidade que a gente vai trabalhar é clientes, certo? Num primeiro momento, sem banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou salvar tudo em memória. Então, eu vou ter aqui ó, um const clientes, certo? Vai ser um array. Então, tudo que eu fizer, eu vou mexer nesse array aqui. E deixar um pouquinho mais organizado, eu vou até jogar isso para um outro arquivo, que eu vou chamar de db.js. db seria a database, né? Então, meu arquivo de banco de dados vai ser esse const clientes aqui, certo? E aí, aqui na index, eu vou carregar este db. Vou ter aqui, ó, const db recebe um require. Quando o módulo é meu, eu uso ./db. Se fosse um módulo que foi instalado, né, daí eu só boto o nome do módulo e ele procura na pasta Node Modules, tá bom? E aqui não precisa da extensão JS, tá? É só ./db mesmo. No momento que eu faço isso aqui, dou um require no db, este módulo db.js é carregado para a memória da minha aplicação. E aí, consequentemente, esse array vazio também. Beleza? Show. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar uma rota para listar os clientes, certo? Então, vamos lá. Dica de ouro, tá? Sempre coloque as rotas mais específicas no topo e as mais genéricas embaixo, para o Express não se atrapalhar na hora de decidir qual rota vai ser tratada, por qual caminho vai parar em qual rota, né? Então, aqui, ó, eu vou usar um app.get, a minha rota vai ser /clientes, e aí eu vou ter a minha função de callback com request, response. Eu posso até nem passar o next, tá? Como eu não vou usar ele, eu não sou obrigado a passar ele. Request response aqui já me adianta. E aí, né, eu vou dar um response.json e aqui no JSON eu quero passar os clientes que estão cadastrados no meu back-end. Tá? Não estou usando banco de dados aqui, mas eu vou ter eles em memória. Então aqui eu tenho que passar os meus clientes cadastrados. Eu não consigo chamar db.clientes aqui. Tá? Eu não consigo. Reparem que aqui não tem a opção, apesar de existir os clientes aqui. Tudo que eu quiser que seja acessado fora do módulo db, eu tenho que criar uma função. É um dos jeitos, tá? Mas é o jeito que eu recomendo. Criar uma função. Aí você dá um nome para a função, por exemplo, select customers, qualquer coisa assim. Deixa eu até botar customers aqui para ficar tudo em inglês. Tá?
select customers. Aí eu vou retornar os meus clientes. Vou colocar até um cliente aqui de exemplo, ó, ele vai nascer já com cliente, tá? Vai ter nome, Luiz, idade. Vocês podem os campos que vocês quiserem, tá? Os campos pouco importam. Então, coloquei ali 3 dados quaisquer. Vou botar um ID aqui também, D1. Certo? E aí aqui na Select Customers eu vou retornar os clientes. E vou dar um module.exports e vou exportar essa função. No momento que eu exporto a função, eu tenho acesso a ela fora do módulo DBJS, ou seja, aqui no index. Agora eu posso chamar, ó, Select Customers. E aí eu tenho uma rota que lista os meus clientes cadastrados. Tá? Ah, Luiz, mas não é um cadastro de verdade. Não, não é. É apenas uma simulação no primeiro momento, mas vai mostrar o funcionamento do back-end para vocês. Certo? Então, salvei. Já atualizou aqui automaticamente. Vamos testar. Quando eu acesso barra, eu caio nessa rota aqui. Mas se eu acessar barra clientes, olha que bacana. Ele me lista todos os clientes cadastrados no meu back-end. Que no caso aqui é só esse aqui por enquanto, né? Então nós já aprendemos como que a gente cria uma rota que lista dados. Tá? No momento eu estou pegando os dados da memória, mas eu poderia estar pegando do banco de dados. Né? Depois a gente vai ver isso também. Mas vamos adiante do nosso CRUD. Próxima etapa. Eu quero uma função que lista um cliente. Eu passo aqui o ID por parâmetro. Então, notem que é select customer no singular. E aí eu vou procurar, dentre os meus clientes, eu vou dar um find no cliente C, cujo C.id seja igual a ID. Então vamos passar um ID e eu vou procurar neste array aqui aquele cliente que tem o mesmo ID. E vou retornar ele. Certo? Então, se você nunca tinha utilizado o find antes, é assim que a gente utiliza ele. A gente passa uma função de callback aqui que define a condição de retorno. Meu filtro, né? E ele retorna o primeiro que ele encontrar com essa condição. Se ele não encontrar nenhum, ele vai retornar, se não me engano, o undefined. Então, beleza. Exportei aqui a Select Customer. Agora eu posso usar ela aqui no meu index. Eu tenho uma rota barra, eu tenho uma rota barra clientes, e agora eu quero uma barra clientes barra o ID. Então vamos criar uma outra rota aqui. Barra clientes, barra, e o usuário vai passar aqui um ID na sequência. Como esse ID que ele vai passar na sequência, eu não sei qual vai ser, pode ser 1, 2, 3, 4, né? Pode ser qualquer número, a gente utiliza dois pontos ID. Quando eu utilizo dois pontos ID, isso vira uma variável na minha URL. E aí eu posso pegar essa variável com request.params, de parâmetros em inglês, ID. Ó, reparem que ele já achou aqui para mim. Aqui eu tenho o ID. Eu posso usar a função select customer passando o ID. Feito? Então, salvei. Ele já reiniciou automaticamente. Se eu acessar a barra clientes, ele traz todos. Se eu acessar a barra clientes barra 1, ele deveria ter trazido 1 aqui, não trouxe. Será que deu erro? Não deu erro, não. Muito importante. Eu sei o que aconteceu aqui. Este ID, ele sempre vem como texto, certo? Ele sempre vem como texto. Porque na URL tudo é texto. Aí, se eu quero usar ele como número, porque o meu ID aqui do cliente ele é um número, ó, tá? Daí essa comparação aqui não deu sucesso, porque eu estava comparando um número com texto. Tá? E 3 iguais não aceita tipos diferentes, né? Tem que ser igual o tipo do dado e igual o conteúdo do dado. Então, eu tenho que fazer aqui ó, uma conversão do número que veio na URL. Estou usando o parseInt para converter para inteiro. Perfeito? Então, salvei. Agora, se eu testar de novo, agora veio o Luiz. Reparem que está sem os colchetes, porque é somente um, né? E se eu procurar o de D2, aí não vem nada, porque não existe, né, cliente com ID2. Perfeito? Então, já temos funcionando aqui a rota default, a rota que traz todos os clientes e a rota que traz um cliente por ID. Agora vamos aprender a fazer uma rota de cadastro.
Como é que a gente faz uma rota de cadastro? Primeiro ponto é a gente entender que eu uso app.get para criar rotas de pesquisa, de listagem. Quando eu quero uma rota de cadastro, eu vou usar app.post. Qual que é a diferença, Luiz? Numa rota de pesquisa, eu não estou esperando receber dados para serem salvos. Então, o usuário ele só acessa o endereço e eu dou os dados para ele baseado naquele endereço. Quando o usuário está acessando uma rota de cadastro, ele vai me enviar dados que ele quer salvar. Então, tem uma jogadinha diferente aí que vocês vão ver aqui na prática. Então, primeiro passo, defino a rota. Vai ser /clientes. Ah, Luiz, mas já tem um /clientes aqui embaixo. Sim, mas aqui embaixo é get. Né? Aqui vai ser post. O Express consegue diferenciar isso porque é o protocolo HTTP. Né? O protocolo HTTP ele é assim. A gente consegue ter numa mesma URL comportamentos diferentes baseados na função, né, no verbo HTTP que a gente chamou. Então, /clientes. Aí a gente passa a função de callback, né, request response. Reparem como é sempre muito igual, certo? O modus operandi é sempre o mesmo. Aí eu vou pegar os dados que o usuário vai me enviar para cadastrar como sendo um novo cliente. Como é que a gente faz isso? Vou ter aqui um const customer, por exemplo. Tá? E onde é que vem esses dados? Os dados, eles vêm na request, porque é a requisição que o usuário mandou, ponto body. Body é o corpo da requisição. Então, a gente manda no corpo da requisição, a gente tem a URL da requisição, a gente tem os cabeçalhos, a gente tem o corpo. Os dados de cadastro vêm sempre no corpo da requisição. Então, eu pego esses dados e aí eu vou passar para o nosso DB salvar. Então, vamos aqui no DB, criar uma função de salvamento. Function. Insert customer. Certo? Eu vou ter aqui um customer. Eu vou pegar o nosso array de customers, .push, e vou salvar o customer dentro. Perfeito? É assim que a gente vai salvar. Estamos salvando em memória só, mas vai salvar. Tá bom? Claro que toda vez que a gente iniciar a aplicação vai limpar a memória, né? Mas enquanto a aplicação estiver rodando, vai estar tudo salvo em memória. Então, salvei aqui uma função nova, exportei uma função nova. Vou lá no index, né, na minha função aqui de cadastro. E aí eu chamo um db.insertCustomer, passando o meu customer. E para não ficar o usuário a ver navios, eu tenho que dar um retorno sempre para ele. Tá? Eu posso retornar o customer que foi cadastrado, ou eu posso simplesmente mandar um código de sucesso. Tá? Quando a gente quer mandar só um código, a gente utiliza response.sendStatus. E o código universal para cadastro realizado com sucesso é 201. Então aqui eu cadastro e devolvo para o usuário para cadastrado. Beleza? Então salvei. Quando você tem uma rota que ela é post, que ela não é get, tá? Você não consegue testar no navegador. O navegador só permite que você teste rotas get, porque você digita o URL e acabou. Você não consegue enviar dados junto com a requisição, é só digitar o URL. Quando você precisa testar rotas post ou qualquer outra que não seja get, você vai precisar de alguma ferramenta cliente HTTP, de testes HTTP, que é essa ferramenta aqui. Como é que ela funciona basicamente? Você manda criar uma requisição, você vem aqui em new, né, HTTP, e aí você escolhe qual é o verbo, no caso a gente vai utilizar aqui post, você coloca a URL, então localhost 3000/clientes, aqui em headers você vai colocar content type, application/JSON, certo? Porque a gente vai enviar os dados em formato JSON, não é obrigatório trabalhar com JSON, mas é o formato de dados mais comum nos backends, então é muito importante que vocês aprendam, certo? Então application/JSON, e no body você vai marcar raw e vai colocar o seu objeto JSON aqui. Tá? Então aqui no caso, por exemplo, um teste da Silva, idade 19, UFRS, por exemplo. Certo? Um objeto, então, entre chaves, né? Com propriedade, valor, separado aí por vírgula. Você vai clicar aqui em Send e reparem que ele deu o status, ó, 201 criado, quer dizer que deu sucesso.
Mas será que deu sucesso mesmo? Eu posso ir lá no navegador e pesquisar aqui, né, por barra clientes. Não deu. Veio null aqui, ó. Ele cadastrou null. Por que isso aconteceu? Porque apesar de eu ter programado uma rota para receber post em barra clientes e tudo mais, os dados, quando eles são trafegados pela rede, entre o meu navegador ou o Postman e a minha aplicação, eles vão em binário. E então meu JSON, ele virou bytes. Para o meu back-end conseguir trabalhar ele como objeto de novo, eu tenho que fazer o que é chamado de deserialização, que é transformar bytes em objeto. Para fazer isso, eu preciso configurar o meu back-end para receber isso, para ele esperar JSON, certo? Por padrão, ele não vem com esse suporte. Para a gente fazer isso é bem simples, tá? É só você vir aqui, uma linha antes das suas rotas, tá? Depois do app e antes das rotas, você usa app.use, abre parênteses. Dentro dos parênteses, vocês utilizam express.json. Isso aqui é uma configuração de body parsing, né, de conversão de corpo, de análise de corpo. Né? Então ele vai pegar o quê? Antes de processar a sua rota, ele vai ver se tem alguns bytes no corpo da requisição. Se tiver, ele vai converter para JSON. E daí, quando chegar na rota de fato, esse request.body vai estar no formato JSON e não mais no formato de bytes. Beleza? Então vamos salvar de novo. Tá? Se eu olhar aqui, eu vou estar só com o Luiz cadastrado. Vou mandar enviar minha requisição de cadastro. Ó, diz aqui que cadastrou. Se eu vier aqui agora, estou com o teste da Silva cadastrado também. Perfeito? Então, está funcionando. Eu posso fazer vários testes. O teste da Silva 2. Ó, e vai cadastrando. Enquanto eu não reiniciar minha aplicação, ele vai continuar aí com os dados em memória. Show! Vamos fazer agora uma rota para atualizar clientes, porque essa rota aqui é só para cadastrar novos clientes, certo? Para atualizar é muito parecido como para cadastrar. Tá? Então eu vou copiar aqui. Ao invés de post, a gente vai utilizar patch, certo? Patch seria remendar em inglês, né? Quando a gente quer mudar dados, certo? Aí a gente vai utilizar barra clientes, barra 2.id. Por quê? Porque eu tenho que informar qual cliente eu quero atualizar, certo? Aí eu vou pegar o cliente no corpo da requisição, eu vou pegar o ID nos parâmetros da requisição, então o filtro vem sempre na URL e os dados vêm sempre no corpo. Vamos converter esse cara aqui para inteiro, perfeito? E aí eu vou precisar de uma função de atualização. Então nós vamos lá no DB, function, update, customer, ID, customer. Daí aqui eu tenho duas etapas. Primeira etapa, encontrar o cliente que eu vou atualizar. Segunda etapa. Segunda etapa, atualizar este cliente. Então o nome dele vai ser customer. Ficou igual os nomes aqui, né? Vamos botar aqui vai ser novo customer, uma coisa assim, ou customer data, uma coisa assim. Aqui customer data, ponto nome. É engraçado, né? Que as propriedades estão em português, né? Enfim. Não ficou o melhor exemplo. Atividade e ponto F, por exemplo, tá? Os campos não se apeguem, né? Pode ser qualquer campo, não tem problema nenhum. Isso se eu encontrar, né, o cliente, né? Se eu não encontrar, eu posso estar testando assim, ó. Se eu não tiver customer, eu vou cair fora. Bom? Bom, então aqui só um exemplo didático, né? Geralmente você não vai salvar essas coisas em memória, né? Mas só para a gente conseguir se focar na API primeiro, sem precisar falar de banco de dados. Exporto a atualização. Venho aqui. Update. Customer. Passando o ID e os dados do customer. E aí meu código de sucesso aqui é só 200. Tá? 201 é quando eu crio um novo elemento. 200 é quando eu só tive sucesso normal.
Beleza? Uma dúvida bem recorrente é se na atualização a gente utiliza patch ou put. Né? Outra opção seria put. Tá? A diferença de patch e put é que patch eu vou atualizar os campos. Né? O put eu atualizo a entidade inteira. É como se eu pegasse um cliente e simplesmente substituísse em cima do outro. Se você quer isso, tá tranquilo. E um outro uso do put é quando eu vou inserir elementos dentro de uma coleção da entidade. Sei lá, clientes têm pedidos. Eu vou adicionar um pedido dentro da lista de pedidos daquele cliente. Eu posso usar o put de um novo pedido na lista de pedidos do cliente. Tá? Mas uma atualização normal, que você vai atualizar só os campos ali do objeto, não o objeto inteiro, vou jogar o objeto por cima do outro, geralmente a gente utiliza patch. Tá bom? Então, salvei. Tenho aqui os meus clientes, né? Só o Luiz. Eu vou cadastrar aqui um novo cliente. É importante que eu passe agora o ID, tá? Eu não vou criar mecanismo de ID auto-incremental e tal, porque ali o cadastro ele é fake, né? Então eu vou colocar na mão aqui mesmo, tá? Então vamos fazer o cadastro. Ó, criado com sucesso. Aqui. Agora eu quero atualizar esse teste da Silva. Ele não tem 19, ele tem 20, por exemplo, certo? Aí, neste caso, eu vou passar uma requisição patch e eu tenho que passar o ID do cliente aqui na URL. Luiz, eu não posso passar o ID do cliente no corpo? Tecnicamente falando, pode, tá? Mas não é uma boa prática. Quando é uma atualização, né, o que as boas práticas nos dizem é você passa o filtro de quem você quer atualizar na URL e daí no corpo você passa os dados que você quer atualizar. Tá bom? O ideal, claro, também é a gente não ser obrigado a passar todos os dados, a gente ter testes para isso, para atualizar só o que foi passado. Tá? Mas ali eu não estou me apegando muito a parte dos dados, mas sim a parte da API em si. Então aqui um patch, vou atualizar a idade então, de 19 para 20. Ó, tive um OK. Se eu olhar aqui, ó, tá 19, né? Se eu atualizar, agora tá 20. Então tá funcionando o nosso update. E para fechar então o último dos verbos HTTP principais, né, dos mais úteis, para fechar o CRUD do nosso back-end, vamos fazer um delete. Então, vou aqui no dbjs, vamos criar uma função delete customer, que vai esperar o ID, e aí eu vou procurar o índice do cliente que eu quero excluir, a gente usa o find index. A forma de usar o find index é absolutamente igual à do find. A diferença é que ao invés de retornar o objeto, ele retorna a posição daquele objeto no array, certo? Porque aí eu posso estar excluindo, né, uma posição aí do meu array, tá? Tem várias formas de excluir. Tem acho que o splice é mais usado, né? Acho que eu estou me misturando com o Solidity, programando muito Solidity. O mais usado no JavaScript, se não me engano, é o splice. Splice a gente passa qual a posição e quantos eu quero remover a partir daquela posição. No JavaScript, se não me engano, esse aqui é o mais comum. Tá? Então eu posso estar removendo assim, e aí meu array, ele, né, arranca fora aquela posição e se reorganiza. Eu não fico com espaço sobrando. Tá? Eu acho que o delete, eu nem lembro se o delete do JavaScript funciona. Estou programando Solidity hoje, no Solidity a gente usa o delete. Então, delete customer aqui, certo? A gente vai lá no index, vamos criar a última rota. Ela é bem simples e bem parecida com essa get aqui, ó. A gente vai ter um delete, barra clientes, barra id, pega o id, aí a gente vai chamar um delete customer passando o id, certo? E aí a gente retorna o status. Para delete, geralmente a gente usa o código 204, que é o sucesso sem retorno, porque a gente eliminou o dado, a gente não tem mais como retornar ele. A gente geralmente utiliza o código 204, certo? Então, salvei. Já atualizou aqui. Tem o Luiz cadastrado. Vou remover o Luiz. Como é que eu removo o Luiz? Escolho aqui o verbo delete. Passo localhost 3000 barra clientes barra o ID que eu quero remover. 1. Esse corpo aqui eu posso apagar, tá? Venho aqui apagar, não estou usando ele. E envio. Ó, veio o código 204, no content.
Se eu for verificar agora aqui, ó, não tem mais nada cadastrado, nosso delete funcionou. Tá? Então esse é o passo a passo para vocês construírem uma API que faz as operações mais básicas, mais utilizadas, mais necessárias na imensa maioria das APIs. Tá? Não importa a empresa, ela vai precisar, não importa o sistema, ele vai precisar de rotas como essas aqui. Tá? Podem ser mais complexas, podem ser menos complexas, mas a base é essa. Tá? Em todas as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos 17 anos, em todos os projetos, a base era essa. Muda um pouco aqui, um pouco ali, né? Obviamente são mais complexas, né? A gente acaba colocando mais processamento em cada rota, mas a base, em linhas gerais, a ideia é sempre essa. Tá bom? E aí, conseguiu vencer o aulão? Saiba que são pouquíssimas pessoas que chegam até o final de vídeos longos como esse. Então eu gostaria que você deixasse nos comentários se você gostou dessa aula e se esse formato de vídeo faz sentido para você, e aí eu vou continuar produzindo aulas mais longas aqui para a plataforma também. Combinado? Se você gostou também, vou pedir aí o seu like e recomendar que você se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos. Então um abraço e até o próximo. Valeu!